Mais uma vez, a paz do Senhor, estou aqui falando sobre a primeira lição desse novo trimestre, terceiro trimestre de 2025, onde vamos falar sobre a Igreja de Jerusalém. A primeira lição, ela vem abordando um tema bem rico, bem abrangente e já traz de cara alguns conceitos que vão definir toda ou nortear toda a lição, tá? A igreja que nasceu no Pentecostes. Eu até botei aqui o textual onde está falando: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4. Eu quis marcar aqui: e começaram. Se começaram, pressupõe que não falavam, ok? Então eles não falavam em línguas, não haviam manifestado ainda. Se a gente olhar na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai falar que esse falar em outras línguas, no sentido de línguas espirituais, com a conotação divina e mística, não de misticismo, mística de ser divino, era uma evidência do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Uma vez que já temos o Espírito Santo, o texto é claro. Eles foram cheios, ou seja, já tinha. Tipo aqui, ó, eu tenho um copo d'água que ele está pela metade. Ele não está cheio, mas ele já tem água. Eu enchendo o copo vai estar cheio, mas ele já tinha. Não está dizendo que passou a habitar neles, mas está dizendo que eles foram cheios, então já tinha algo, foram cheios, tá? Então essa é a linha de acordo aí com as traduções, com origem nos textos mais próximos dos originais, tá? Depois eu vou falar mais sobre essa questão, um pouco mais a fundo. Os evangelhos, principalmente Mateus, fala sobre isso, que Jesus soprou sobre eles o Espírito, antes da ascensão de Cristo, né, retornando aos céus. Então a lição é muito rica, já de cara eu já boto isso aqui. Outra coisa também, não se limita aos limites humanos, esse ser cheio não se limita às limitações humanas. Eu botei aqui, mas na completude do poder do Espírito Santo, na capacitação interna, encorajando-os para a missão que eles iam seguir. E aí já entra na verdade prática, tá? Então, quando a gente fala ser cheio, não significa na plenitude do Espírito, na completude dele, porque o Espírito é parte da Trindade, corpo, alma e Espírito, ou seja, então não tem limite, é ilimitado, okay? É eterno. E o homem não teria capacidade de receber o Espírito Santo em sua completude. Não teria como. É igual você pegar um saco plástico fino e começar a encher de água. Vai chegar um momento que aquele plástico não vai suportar e vai estourar. É igual um balão, uma bexiga, né, que a gente vai enchendo de vento, né, de ar, e aquela bola vai enchendo, né, aquela bexiga vai enchendo, chega uma hora que ela estoura, porque ela não suporta. A pressão é maior do que a resistência dela. Então, quando falamos de completude, é dentro da visão humana, tá? E quem dá isso é o Espírito Santo. Vamos ver isso nos versículos na leitura bíblica em classe. Se observarmos assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, versículo 1. Tradição judaica, normal entre eles, era a festa do Pentecostes, como existiam outras festas, a do tabernáculo e outras mais, tá? A festa do Pentecostes, ela acontece, eu não vou entrar nesse mérito de quantos dias após que festa acontecia isso, mas era uma tradição judaica. Cumprindo-se esses dias, e vai falar que eles estão reunidos no mesmo lugar, porque o próprio Mestre Jesus já havia orientado que eles fizessem dessa forma, que eles fossem implementar desta maneira. Olha, vão até Jerusalém, ficai lá em Jerusalém, ficai em Jerusalém, não saiam daqui de Jerusalém, vão para um local determinado que eles já sabiam qual era, e a partir daquele momento espera que não muito depois desses dias vocês vão ser visitados, vão ser
vai repousar sobre vocês, vai acontecer algo grande sobre vocês, e aquilo que eu já estou aqui liberando para vocês, de uma forma ainda que uma dosagem, mas que já vai ajudar vocês a suportarem esses dias, mas lá, no dia que já está determinado, vocês vão experimentar algo grandioso e a partir de então estarão sendo capacitados pelo Espírito Santo, o outro Consolador que eu disse que enviaria da parte do Pai. Ok? Então Jesus vai fazer isso, ele vai trabalhar em cima dessa linha de raciocínio. Claro que eu estou conjecturando, é importante dizer isso, mas com base bíblica, não é algo aleatório, tá? E aí ele vai continuar os demais versículos. E veio do céu um som, como, ou seja, reparem que é como, não é que o som era, como ele não era, ele apenas aparentava ser um vento veemente e impetuoso. O veemente e impetuoso são características daquele momento, característica do que eles estavam ouvindo e agora vão ver. O texto seguinte diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. De novo a palavra como aparece no versículo, no texto. Então como representa uma aparência dentro de algo normal do cotidiano. E ele continua dizendo no versículo 3, que eram como línguas repartidas e que pousaram sobre eles. Tá? E a partir desse momento, o versículo seguinte vai dizer que todos foram cheios, todos, sem limitação, são cheios, todos são cheios. E quando eles são cheios, né, eles começam a falar em outras línguas. Mas essa língua aqui não é a língua que nós entendemos ser a língua dos anjos, a língua dentro de uma característica divina, sobrenatural, mística. Já expliquei, mística não no sentido místico, como tem o misticismo aí da cultura pagã. Místico aqui é divino, é espiritual, tá? E aí ele continua falando sobre isso, que eles falavam noutras línguas, conforme. Aí aqui está conforme. Esse conforme havia uma ordem, havia uma cronologia, havia uma dispensação, havia um objetivo, de forma que o Espírito Santo, de uma forma gradual, foi alimentando de forma escalonária e de forma individual, tá? Para cada um dos discípulos, conforme ele, Espírito, né, como o Espírito Santo quis. O texto é muito claro. Conforme o Espírito Santo lhes concedia, ou seja, era o Espírito Santo, partia do Espírito Santo que falassem. E vai dizer no versículo 5, 6, versículo 7, 8, 9, 10, 11, até o versículo 12. Entre o 11 e o 12, vamos entender que havia quase 20 etnias, povos diferentes. Povos genuínos, limpos, né, sem nenhuma influência de outras nações. E existia também aquele povo que estava misturado, né, com influências de várias nacionalidades e criando uma nova nacionalidade, uma nova forma litúrgica e étnica, né, de estar se relacionando e criando culturas. Olha só que confusão que estava. E quando acontece isso, os que ali estavam, possivelmente aqueles que estavam dentro de uma característica de liderança representativa dos povos, vão começar a perceber que os discípulos, cada um falava numa outra língua, mas que povos se identificavam com aquelas línguas. Como eu entendo, de uma forma até uma matemática, né?
a gente está falando de números, tínhamos quase 20 etnias e tínhamos ali 12 discípulos, vamos colocar assim, não existiam até outros discípulos, mas tinham os principais, estou falando de principais, né? Estavam ali reunidos e os demais discípulos que estavam próximos estavam juntos também, então não tem como você precisar essa quantidade, mas se fôssemos apenas reduzir aos 12 discípulos, sem contar as mulheres que estavam, porque o texto não fala, não cita as mulheres, mas está falando dos discípulos que ali estavam reunidos. Então vamos nos prender aos 12 discípulos. Já seria um cálculo que não seria assimétrico. 12 para quase 20. Em algum momento, eu creio, por isso que o texto é muito claro, no versículo 4, que lhes concedia que falasse. Então o Espírito Santo, ele mesmo ia dando essa dinâmica ali naquele momento, ali entre cada etnia e cada discípulo, nessa forma de falar em outras línguas. Então isso é importante ser dito, né? Isso é muito importante ser trabalhado. E ele continua falando no versículo 6, em suas próprias línguas, ou seja, etnia, a questão da verbalização, a linguagem própria. Eu coloquei também aqui, esse foram cheios, né? Eu cheguei a colocar aqui foram cheios eu peguei o do e coloquei uma setinha assim apontando para o Espírito. Eu já expliquei isso, é só por uma questão de a gente reforçar. E ele continua essa questão nossa aqui da introdução do versículo 12 ao versículo 14. E dando sequência aqui à nossa lição, nossa revista, eu vou dividir essa aula aqui em alguns vídeos mais curtos, né, por causa da questão do WhatsApp, que ele tem uma capacidade, acho que de 5 a 6 minutos só de áudio, e para não ficar também tão grande, de modo que você pode ver pausando. E ele começa a falar da natureza do Pentecoste, a natureza divina. E eu já dei essa introdução, eu vou dar só uma pincelada, já são 12 minutos, para a gente não estourar também todo um tempo de aula. E ele vem colocando essa natureza divina, tá? a origem desse contexto, quem é que estava fornecendo. Então sabemos que é o Espírito Santo. Eu tenho aqui uma condição que me preocupa um pouco nessa lição, que fala sobre o nascimento da igreja ser no Pentecoste. Só que não nasce no Pentecoste. Não nasce no Pentecoste. Ele nasce antes, tá? Eu até coloquei aqui separado, um conceito sobre esse nascer. Se esse nascer está ligado a uma cultura de formação da primeira igreja física, ela vai acontecer aí dentro desse primeiro século aí, ela vai nascer ali, tá? E alguns falam da data de anos 51, depois da morte de Cristo, né, no ano 51, e outros vão falar no ano 60, no ano 70, no ano 80, não importa. O que importa é que é dentro desse primeiro século que vai nascer ali esse contexto de igreja, mas ainda não como igreja, mas como comunidade. Eu posso aqui depois passar certinho as datas, as referências bíblicas que vão nos nortear para esse nascimento físico da primeira igreja, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto que eu queria falar, que se tratando de igreja no conceito do coração de Deus, no plano divino de resgate e salvação do homem, isso já está desde a eternidade. Então, por isso que é importante. Como eu sei que existem pessoas com mais conhecimento e com menos conhecimento, pessoas que estão em níveis de saber, de sabedoria, de compreensão e de dados informativos diferentes, eu preciso trazer sempre essa colocação, tanto para quem já tem um nível de informação maior, quanto aquele que está iniciando ou tem um nível de informação mediano. Precisamos entender isso. Por isso que é importante separar. O que nasce em relação à igreja aqui
no Pentecoste é a capacitação do Espírito Santo. Esse revestimento, que é algo que não tinha, está sendo inaugurado. O Espírito Santo no Velho Testamento ele era ministrado. Ele era só ministrado, como gotejar, ele era ministrado. A partir de agora, Atos 2, que é a lição que a gente tem em mãos, o Espírito Santo passa a habitar. Esse Espírito Santo, eu expliquei, é a dotação de poder, de capacitação, e não como fôlego de vida. Esse é o Espírito como sopro, como fôlego de vida, ele é feito na concepção. Que parte da concepção aí é uma aula aí para bacharel e para dividirmos isso em algumas aulas dentro do campo da teologia e também da escatologia. E não é esse o caso. A ideia é entender a separação do que é o sopro no sentido de fôlego de vida, o que é sopro que o Mestre Jesus, sendo também consolador, está soprando sobre os discípulos. Mateus vai falar sobre isso. Esse sopro que Jesus vai fazer do Espírito, esse Espírito que já é parte de uma capacitação que também é o indício já do outro Consolador. Jesus vai fazer isso, é como se ele estivesse tirando parte do Espírito, né? Vamos colocar assim, repartindo com os discípulos. E agora, em Atos 2, o Espírito Santo ele vai encher, uma vez já habitando, ok? Ele vai encher. Eu dei o exemplo aqui, né, do copo de água. Eu já tenho água, eu vou encher o copo. Paulo também vai falar depois, mais à frente, do transbordar do Espírito Santo. Então a gente tem essa condição. Eu já tenho água, mas eu não estou cheio. E agora eu vou encher o copo. Enchendo o copo, eu estou cheio. E eu posso transbordar também. Transbordar aqui seria desperdiçar. Mas transbordar no sentido do Espírito Santo nunca é desperdiçar. Quando se fala de ser cheio até transbordar, está se referindo, fazendo uma referência ou inferência a alcançar quem está próximo. É como se eu estivesse com essa taça, enchendo aqui de água, e embaixo outros copos e uma bandeja, de forma que o que está transbordando encheu, transbordou e está enchendo os copos de baixo, mas não desperdiça, porque o que está caindo fora dos copos está caindo em uma bandeja. E essa bandeja tivesse de alguma forma um recipiente abaixo que acumulasse e voltasse de novo para a fonte. Ou seja, eu não perco nada. Não perco. Não há perca. Não há perca quando se trata do Espírito Santo. Entendeu? Então até aqui isso é importante ser dito. E isso vai motivar todo o corpo de Cristo, que de comunidade cristã, de discípulos, a comunidade cristã, a igreja, corpo de Cristo, vai depender, assim como dependemos hoje, até hoje, e vamos depender até a vinda de Jesus como igreja do Espírito Santo. Sem ele não fazemos a obra, porque existe uma divisão entre Deus, Cristo, né, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Cada um deles tem uma atividade direta na igreja, mesmo sendo a Trindade. 3 pessoas, essências em uma: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nós somos tricotômicos: corpo, alma e espírito. Nada é por acaso no conceito espiritual. Então essa aula aqui é uma aula muito rica. É claro que aqui eu estou trazendo um conceito enraizado e balizado na revista, também no conhecimento bíblico e no respaldo que eu tenho já de um bom tempo aí à frente da Escola Bíblica Dominical, mas principalmente pela capacitação do Espírito Santo. E ele continua falando sobre alguns conceitos. Eu não vou entrar em cada tópico, senão demandaria muito tempo, mas o primeiro tópico é dentro da natureza
do Pentecostes. Segundo ponto importante falar aqui é que Lucas vai relatar, entretanto, os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, Paulo ainda estava vivo. E ele vai influenciar também na captura de Lucas, o evangelista, nas informações e dados que Paulo vai passar. Pedro também vai fazer isso. Quando eu digo que Paulo estava vivo, eu não estou dizendo simplesmente na questão do período em que ele vai relatar. A gente está falando na captação, ou seja, enquanto ele está captando essas informações. Lucas fazia visitas cotidianas a Paulo na prisão em Roma para anotar informações. Existem algumas pessoas, alguns historiadores, que falam até mesmo da questão da conversão de Lucas passar diretamente por Paulo, Priscila e Áquila. Então, assim, porque Lucas tinha contato com Priscila e Áquila e também passa a ter contato com Paulo em suas visitas médicas ali no cárcere. Então, existe essa questão aí da conversão de Lucas, né? Ali, no caso, dentro desse contexto aqui. Lucas é contado como os discípulos, mas ele não está contado entre os 12, que depois, com a saída de Judas, os Iscariotes, você tem acrescido de novo esse grupo para 12. Então não se torna 13, é sempre 12. Lucas, ele é o mais novo desses discípulos. E Lucas não tem contato direto com Jesus nesse aspecto. Então, Paulo, ele vai discipular literalmente Lucas. Pedro vai influenciar diretamente também. É por isso que quando você olha o início da carta de Atos dos Apóstolos, você consegue identificar a fala, né, as características verbais de Paulo e de Pedro. E também de outros discípulos. Você vai encontrar isso de uma forma muito detalhada. Até que Lucas começa a escrever, né? A expressar agora a sua experiência visível. Porque até então ele estava relatando coisas que ele estava trazendo de experiências de outras pessoas. E agora não. Ele já a partir de antes de Atos, ele começa a relatar a sua vivência, a sua experiência. Ok? Isso é muito rico, é muito importante. E aí, dando sequência nesse aspecto aqui, precisamos continuar com a lição no sentido de seguir aqui o propósito do Pentecostes, promover a verdadeira adoração. Isso é um ponto muito chave, muito chave. A gente consegue dar uma aula simplesmente seguindo a lição, sem trazer contextos escatológicos, mas inevitavelmente eu gosto sempre de trazendo esse conceito, porque, repito, numa aula você tem pessoas que conhecem mais, conhecem menos e conhecem igual a você. Então você tem que mostrar esse conhecimento de forma que todos que estiverem ao alcance possam entender com clareza. O propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar durante toda a sua trajetória. Essa é a sinopse e o propósito do segundo tópico da lição. E o terceiro e último, características do Pentecoste bíblico, uma experiência específica. Essa específica, precisamos ter um cuidado. As igrejas tradicionais que não creem no batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, no falar em línguas, como geralmente nós pentecostais, há exemplos batistas e outras denominações, eles entendem que essa experiência foi única e exclusiva para os discípulos no início da igreja e não se repetiria mais. Mas não é verdade. Se nós acompanharmos principalmente Paulo em suas cartas, em suas epístolas, ele dá muita ênfase sobre isso.
a própria carta ou livro de Atos dos Apóstolos, Lucas vai falar muito sobre isso aí. Então isso é muito importante. Quando eu falo do discipulado de Lucas, eu não estou dizendo que ele não tenha tido de alguma forma o mesmo nível de discipulado dos demais discípulos com relação à vivência de Cristo. Mas quando eu falo aqui de Lucas, nesse sentido, eu estou falando da oportunidade que ele tem de sentar com Paulo, de sentar com Pedro, de estar junto com Priscila e Áquila, atuantes diretamente nesse contexto do pós-ascensão de Cristo e início da perseguição à igreja de Cristo, no caso dos cristãos que eram vistos como comunidade cristã, aqueles que seguiam a Cristo e mais à frente vão se tornar igreja. Então não está errado em falar que a igreja se inicia. Não confundam a minha fala como uma fala de crítica. Não é. É uma fala de apenas complemento do que o autor colocou. Isso é algo aceitável e necessário dentro de uma aula de escola bíblica dominical. Porque o autor não consegue colocar todas as ideias na planilha da lição, dentro da revista. Então ele vai dar o norte, vai direcionar e a competência será nossa como professor e superintendente da área docente dentro da escola bíblica dominical. E ao aluno uma não exclusividade, mas é uma necessidade que o aluno siga duas linhas. Primeiro, ele tem que estar com um coração desejoso de aprender. Ele não pode ir para a aula com um coração somente de questionar, de afrontar ou de simplesmente colocar pegadinhas para tentar colocar o professor em saia justa. Não, ele precisa estar com seu coração predisposto para aprender. Por que predisposto para aprender? Porque o aluno já tem informações, principalmente se o docente da aula ministra a aula para adultos, que é essa revista de adultos. Então o adulto já tem uma cultura, já tem uma informação, já tem dados, já tem conhecimentos. E às vezes ele não está predisposto a aprender e vai para a aula para debater, questionar e tentar difundir as informações e não criando um conceito dentro de uma visão pastoral, bíblica, pastoral local, né? E também dentro de uma coerência de uma coordenadoria ao qual a sua igreja está inserida. É por isso que nós temos nosso manual de fé, declaração de fé, você que é assembleando, que é da Assembleia de Deus, e aqui tenta unificar isso. Então, se o aluno tiver isso em consciência, e a outra coisa que ele precisa ter, além dessa predisposição de aprender, ele também precisa compreender que a lição está ali para a troca de informações, porque quem ensina também aprende. Quem ensina também aprende. E esse concílio, né, esse debate que é feito na aula, ele é muito importante e é muito saudável. Muito saudável. Então é válido. A grande questão aí compete ao professor, ao superintendente, dosar as participações em aula para que não seja suprimido todo o tempo e você acabe perdendo a oportunidade de falar de pontos que são muito importantes dentro da lição, né, que foi subdividida pelo autor da revista, pelo relator da revista, por aquele que teve a inspiração do Espírito Santo para confeccionar ali cada tópico dentro de cada natureza do texto. E é por isso que particularmente Flávio, quando eu pego a revista em mãos, eu faço questão de dividir a revista, né, as lições da revista, as 13 lições, em blocos, que podem ser 2, 3, 4, quantos blocos forem necessários, a fim de que consigamos desmembrar os assuntos da revista. Essa revista é dividida em 4 blocos, em
3 ou 4 blocos de cabeça, agora não tem, aonde eu coloco lá e notei, primeiro, a colocação de Paulo em defesa do seu apostolado, da sua base cultural, espiritual e de aprendizado diretamente de Cristo e daqueles que passaram pela sua vida durante ali o seu período de conversão e aprendizado dentro do regime não judaico, porque ele já tinha cultura judaica, ele já tinha uma cultura romana e grega, mas agora ele está começando a absorver para si uma cultura gentílica dentro de um aperfeiçoamento e de uma colocação em que ele deixou de lado alguns conceitos e princípios básicos para que ele pudesse receber novos conceitos e princípios da fé cristã e unificar os conceitos e criar mais à frente as cartas paulinas, ok? Então isso é muito importante. Tem gente que pega e diz, Paulo considerou tudo que sabia como algo inapropriado, como esterco. Só que entenda que ele não desprezou nada. O que ele fez, o que ele falou, é que estava colocando a parte no recipiente, ele guardou lá, vamos colocar assim. E depois de receber novos dados e informações, ele vai associar o que ele tinha antes no que ele recebeu e vai canalizar isso da melhor forma possível dentro da vontade de Deus, dos princípios bíblicos e dentro das características de cada carta que ele vai escrever. Paulo é fenomenal, ele é fantástico nesse aspecto. E tudo isso é dados importantes para você que vai lecionar a aula e para você também que vai receber e vai participar desta aula da Escola Bíblica Dominical. E já se vão 32 minutos e eu fecho aqui essas características, do Pentecoste, que não são exclusivos para aquela igreja que está sendo formada. Nós, como igrejas atuais, também falamos em línguas e se o Espírito quiser que falemos em línguas no sentido aí da etnia de outros povos, mesmo sem ter estudado em nenhuma palavra sequer, ele pode fazer isso. A exemplo são os missionários que às vezes vão fazer missões em outros países, por isso que são missionários, mas o missionário não é só missionário que faz missão em outro país, existem outros conceitos de missões urbanas, locais. Eu não vou entrar nesses pormenores, porque o tempo não nos daria tempo suficiente para isso. É uma redundância, mas foi uma redundância necessária, proativa e necessária para esse momento de explicação. Então nem toda redundância é errada, existem redundâncias que são apropriadas para a explicação e melhor didática do aluno. E neste caso da missão aqui, se assim for necessário, o Espírito Santo pode fazer um missionário, e não só um missionário, tá? Às vezes dentro da igreja, num culto normal, você no trem, você no seu trabalho, você passeando no shopping, você pode se deparar com alguém e o Espírito Santo te usar para falar com aquela pessoa na língua nativa daquela pessoa. Então não foi uma exclusividade lá. A lição vai falar um pouco sobre isso também. Então eu espero ter ajudado até aqui a esclarecer essa aula, a esclarecer essa lição e abrir o seu entendimento e te dar um norte para que você possa buscar profundamente do Espírito Santo, esse esclarecimento, esse entendimento, e que Deus possa te abençoar ricamente e que o Senhor possa te dar graça e entendimento. Qualquer coisa que eu possa ajudar, estarei aqui para tirar dúvidas e ser bênção na sua vida. Tá bom? Fique na paz do Senhor. Aqui é o irmão Flávio com mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Neste caso, essa foi a primeira lição desse terceiro trimestre de 2025. Seja bem-vindo a esse novo trimestre e que o Espírito Santo seja nosso companheiro, nosso
instrutor e aquele que venha abalizar todas as informações cada dia mais e mais em nosso conhecer, em nosso direcionar e em nosso viver. Que Deus te abençoe. Fique na paz.